Não sei por onde começar. O que está acontecendo no seu cérebro e na sua identidade? A verdade é que não existe só um caminho, não é mesmo? Mas como enxergar possibilidades reais para recomeçar aos 40 a mais? Olá, eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ouvir aqui não é opinião solta. O que tem nesse canal não nasceu ontem. É psicologia do desenvolvimento, ciência da decisão e prática clínica aplicada à transição feminina. E eu quero começar pelo ponto central e mais honesto dessa questão, que é a frase: eu não sei por onde começar. Essa frase, ela é mais sofisticada do que parece. Barry Schwartz, no livro O Paradoxo da Escolha, demonstrou que quanto maior o número de possibilidades percebidas, maior a ansiedade e menor a capacidade de decisão. Faz sentido para você? Isso se chama o efeito de muita escolha, overchoice effect, o efeito de ter uma gama enorme de escolhas a serem feitas. E depois dos 40, você tem mais opções, mais experiência, mais responsabilidade e mais medo da perda. Tá fazendo sentido? O que ativa tudo isso, você vai juntando, e isso ativa um outro fenômeno, estudado pelo Daniel Kahneman, tá? E também por Amos Tversky. Se a pronúncia não for essa, me perdoe. Mas o fenômeno que eles estudaram se chama aversão à perda. Segundo eles, o medo de perder algo que nós já temos pesa psicologicamente mais do que a possibilidade de ganhar algo novo. Faz sentido? Ou seja, você não está perdida. O seu cérebro está tentando te proteger. Não quer que você perca, quer que você se mantenha na sua estabilidade, inclusive na forma estável com que você vê a si mesma. E tem ainda coisa mais profunda, tá? Acontecendo nesse meio de campo da transição 40 a mais. Eric Erikson, na teoria do desenvolvimento psicossocial, ele descreve que entre a meia-idade e a maturidade, nós entramos num estágio que ele chama de generatividade versus estagnação. É quando você começa a se perguntar: qual é a minha contribuição real? Qual é o meu legado? Isso ainda faz sentido? Essa inquietação, gente, não é crise. Ela é evolução psicológica, mas nós vivenciamos como uma crise, porque ela nos tira daquela zona de conforto, daquela coisa assim, estava tudo tão bem, tudo estável, e eu comecei a ter esses questionamentos, essas necessidades. É você mesma querendo dar um sentido mais profundo para a sua existência, para as coisas que você faz, você mesma querendo um estágio além, tá? Tá fazendo sentido? Então, se isso está expandindo a sua compreensão, já curte esse vídeo agora, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais mulheres que precisam dessa base que você está tendo acesso. Me ajuda a espalhar isso. Bom, muita gente acredita que só existe uma maneira de recomeçar depois dos 40. Geralmente, às vezes acreditam naquele formato extremo, né? Aquela ideia de largar tudo, de começar do zero. Eu falo disso em vários vídeos, gente, é só procurar isso, você não tem que começar do zero. A verdade é que nós temos pelo menos 5 rotas possíveis. E eu tenho uma trilogia sobre essas 5 rotas possíveis para transição de carreira, tá? Só para exemplificar, vai lá na trilogia que você vai ver de forma detalhada essas rotas. Você pode empreender, né, de uma forma mudando de completamente a sua trajetória, né, criando um produto, um serviço bem diferente do que você está fazendo agora. Você pode pegar o que você está fazendo, o seu conhecimento, transformar numa consultoria, numa mentoria. Você pode crescer dentro da carreira em que você está, né, dentro da própria empresa ou mudando de empresa. Tem muitas formas, tá bom? Pelo menos 5 estão nessa trilogia, vai lá para você conhecer.
Então a gente não tem só uma forma de mudar, só uma forma de fazer transição. A gente não tem só um único motivo, o motivo não precisa ser só a insatisfação. Às vezes, querer alcançar o próximo nível é um excelente motivo também, tá? Então, cada mulher deve criar o seu próprio caminho, respeitando a sua história, seus talentos, seu tempo de vida, sua motivação. Vamos imaginar uma mulher fictícia, tá bom? Vou dar o nome para ela de Regina. A Regina é uma médica que, depois de muitos anos de trabalho e dedicação, ela, ao invés de abandonar a área da saúde, que ela ama de paixão, só que ela está sobrecarregada, cansada, ela quer aliviar um pouco essa rotina, o que que ela faz? Ela decide usar a sua experiência para atuar com telemedicina, para atuar com consultoria, inclusive junto a institutos de educação na área de medicina. Então, é o formato, e isso vai transformar o ritmo de vida, que é o foco da nossa personagem Regina aqui, que nós estamos imaginando, tá? Imagina uma outra, imagina a Jussara. A Jussara é uma professora e, de repente, ela se torna consultora em educação corporativa. Como assim isso é possível? Super! Sabia que eu também sou pedagoga de formação? Só que a minha sala de aula é outra. Minha sala de aula é a sala de aula do mundo corporativo. Amo de paixão estruturar treinamento, aula didática para o mundo corporativo, no online e no offline, com a formação de professora. Eu sou psicóloga e pedagoga de formação. Tá? Então, o caminho da Jussara é um caminho muito possível também. Então, a gente leva o que a gente sabe para outros ambientes, tá? Que é o exemplo da Jussara. O que essas histórias têm em comum? Essas e tantas outras, né, que a gente poderia inventar e também que a gente conhece. O que elas têm em comum? Elas começam com uma pequena ação, seja Regina, Jussara, eu, você, qualquer uma de nós, a gente não vira a página, o livro da nossa história não tem uma página só. Então a gente tem que virar várias páginas para percorrer essa história e para que ela se transforme. Você não faz isso virando uma página só, não é? O livro é grosso, ele tem muitas páginas. Então, tudo começa com a pequena ação de virar a primeira página, depois a segunda, depois a terceira. E é justamente esse o convite que eu te faço hoje. Antes de pensar numa grande virada, que tal listar 3 pequenas coisas que você pode experimentar ainda essa semana? Pega o caderninho da mudança, que eu falo aqui no canal, aquele lugar que você vai anotar suas reflexões, suas ponderações, seus exercícios, tá? Em direção a essa mudança. Então, o que que você pode fazer e experimentar essa semana? Pode ser um curso rápido. Na internet tem tanta coisa boa, gente. Use esse tempo para acessar as coisas boas que tem. Pode ser conversar com alguém que você admira, tá? É, admira porque a pessoa chegou num patamar bacana que você também busca, às vezes numa área diferente da que você quer, tudo bem. Ou pode ser conversar com alguém que está na área que você está pensando em caminhar para ela, tá? Revisitar sonhos antigos, faça alguma coisa na direção da sua mudança, sabe? Sabe aquelas frases, ai, será que é tarde? Será que existe mesmo um outro caminho para mim? Se isso já passou pela sua cabeça, respira fundo. Você não está sozinha. Quem, né, aos 40, 50, 60, pensa assim, já deu, acabou. Gente, minha sócia tem 70 anos, está cheia de energia, viaja pelo mundo, tem muita coisa pela frente. Então, lembre-se do seguinte: não existe só um caminho, não existe certo ou errado aí na transição. Você pode sim criar a sua rota e ela pode ser surpreendente. Aliás, comenta aqui qual foi a menor ação que você já tentou para mudar de rota. Se você já tentou alguma coisa, comenta aqui, mesmo que não tenha dado certo, ok? Por quê? Porque compartilhar inspira outras mulheres, fortalece a sua coragem, é uma troca que capacita todas nós. No próximo episódio, a gente vai falar sobre os bloqueios internos e externos que travam a nossa escolha, como vencê-los, e vamos sair da teoria para entrar em modelos estruturados de transição. Bom, curte o vídeo, se inscreve no canal, te espero no próximo episódio.